Bem, o assunto dessa semana será os pontos descontínuos. E o que são os pontos descontínuos? São pontos em que o nó é feito de maneira individual. Dessa forma, proporciona maior versatilidade e maior tensão aos tecidos a depender do caso. Além disso, caso um nó se rompa, a gente não perde a sutura como um todo. E entre as vantagens dos pontos descontínuos, destacam sua versatilidade, em primeiro lugar, que eles podem ser aplicados em diversos tipos de tecidos e situações clínicas das mais variadas possíveis. Em segundo lugar, como vantagem, fica a sua segurança, porque como eles são um ponto só não compromete a sutura como um todo. Então ele pode ser retirado, refeito, então é mais fácil. Aí, como terceiro ponto, ele tem controle de tensão, ou seja, possibilita um ajuste individualizado de cada ponto, de cada nó. E por fim, ele tem a facilidade de remoção, que possibilita os pontos poderem ser retirados individualmente conforme a necessidade, seja depois do tempo determinado ou porque não foi bem feito. No entanto, é importante ressaltar que os pontos contínuos eles vão levar mais tempo para serem realizados. Além disso, eles podem deixar cicatrizes mais evidentes, dependendo do tipo de ponto que vai ser feito. Nesse vídeo, nós vamos abordar os 6 principais deles. Primeiro a gente vai identificar a camada que a gente quer fazer o nosso ponto simples. Primeiro ponto que a gente vai aprender hoje. É um ponto mais básico, quando a agulha entra pelo lado da ferida e sai pelo outro. É perpendicular à pele com o nó fixado. Você pega a agulha, coloca ali virada para fora, desse jeito. Você vai pegar, usando o terceiro dedo, desse jeito, com a mão no dorso da mão, que para fechar incisões pequenas ou feridas limpas e pele com pouca tensão. Você vai usar também uma pinça, se necessário, para facilitar seu trabalho e ver se você está perfurando a camada correta. O fio ideal é o nylon monofilamentar ou prolene, tamanho 4 ou 5 em pele. Você vai aproveitar a curvatura da agulha para passar pela derme e utilizando a pinça ou porta-agulha, você pode puxar a agulha também. Aí você irá puxar até o suficiente o fio de nylon para restar um pedaço suficiente para você realizar os nós. O primeiro nó, você vai pegar o fio com o porta-agulha, dar 2 voltas e buscar a ponta do fio de nylon e dar o nó. Sempre numa direção contrária ou perpendicular à ferida. Ao segundo nó você dá apenas uma volta e de novo puxa o fio de nylon na direção contrária agora. E por fim você dá o último nó, também virando uma vez no porta-agulha, pegando o fio de nylon e fixando bem o nó. Ao terminar o nó, também é importante você buscar com o porta-agulha e cortar a tesoura rente ao porta-agulha, cortar os fios. Agora, vou demonstrar para vocês o ponto Donati, ou almofadado vertical, que é um ponto que penetra profundamente na derme e retorna mais superficial, criando uma boa eversão das bordas, utilizado em feridas sob tensão, como costas, ombros e joelhos. Você inicia como um ponto um pouco mais profundo normal, não é normal que um ponto normal, começando mais atrás e terminando mais na frente. Você segue o mesmo esquema, você puxa até o fio de nylon suficiente para dar o nó. E o tecido que você vai fazer é em pele mais espessa e resistente. Então você vai, às vezes, ser necessária a utilização da pinça também. O fio ideal é o nylon 3.0 ou 4.0 monofilamentar para a pele. Mas pode-se usar o fio absorvível Vicryl se for subcutâneo profundo. E ali, ó, depois de passar o nó, você volta pela parte de cima, seguindo a mesma linha que você já fez ali, só que um pouco mais superficial, saindo também um pouco antes da primeira entrada ali da agulha. Aí agora é a mesma coisa, você vai puxar e fazer os 3 nós convencionais. As vantagens desse tipo de nó é que ele tem excelente aversão e resistência, distribui bem a tensão muscular sem causar isquemia. Aí, ó, seguindo com os nós convencionais, 2 voltas e uma puxada,
na direção perpendicular, mais uma volta e uma puxada, e por fim mais ao último nó, no mesmo esquema. E não esquecer de fazer o corte do fio rente ao porta-agulhas com uma tesoura. Bem, agora estamos fazendo o ponto em 8 e como que ele é feito? Ele tem entrada profunda de um lado e sai profundo do outro lado. E ele vai retornar de forma superficial, do lado oposto. E ele forma justamente um X ou um 8 que é visível na pele. E qual é a finalidade desse ponto? Ele basicamente promove a eversão das bordas e distribui melhor a tensão. Ele é útil em áreas com alta tensão ou sangramento. E o tipo de fio que utilizamos geralmente é o não absorvível, por exemplo, nylon ou polipropileno, se for uma ferida mais superficial. Se for mais profunda ou subcutânea, utilizamos o absorvível. E aí a gente vai utilizar o mesmo princípio para fechamento, dar os 3 nós. Bem, agora estamos fazendo um ponto em X. E como funciona? O ponto em X basicamente são dois pontos simples diagonais cruzados, que formam basicamente um X sobre a ferida. A gente está passando de um lado, vamos passar agora do outro. E ele pode passar tanto pela derme quanto pela hipoderme, cruzando de forma oblíqua. E qual é a finalidade basicamente desse ponto? Ele tem boa captação das bordas, tem uma excelente em feridas, ele é muito bom em feridas com muita tensão, elas que sangram, e por isso que é muito usado na homeostasia. Aí a gente está fazendo a primeira parte, que é fazer como se fosse um ponto simples, e aí vamos retornar. E o tipo de fio utilizado é geralmente não absorvível. Se for um pouco mais profundo, aí utilizamos o absorvível. Aí estamos voltando. Já conseguimos ver a primeira linha do X. E aí daremos aquele mesmo princípio dos nós. Ponto Hausset é um ponto reforçado semelhante ao ponto em U, mas com o fio passando sob a alça oposta, criando trava adicional. É usado para fixação de drenos, sondas ou em áreas que precisam de reforço adicional. É usado principalmente em fáscio, músculo e ao redor de dispositivos. O fio ideal é o nylon ou seda de 2 ou 3, ou seda também se for fixar como dreno. E a vantagem é que ele tem uma excelente fixação e segurança e diminui o risco de soltura. Ponto em Wolf é uma variante mais robusta do donate. A agulha entra de um lado, cruza por baixo da ferida e volta pelo outro lado. É usado principalmente para feridas sob muita tensão ou em locais com grande movimentação. Geralmente é feito em peles de áreas articulares ou muito móveis. O fio ideal é um nylon de 2 ou 3, mais grosso e mais resistente. E a vantagem é que ele distribui muito bem a tensão e aproxima firmemente os tecidos, evitando a deiscência.